Buenas tardes con todos. Soy María Samaniego, presidente de la 21ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Les doy la bienvenida a esta segunda jornada de la BAC 2018, en la que vamos a contar con la presencia del arquitecto Marcelo Ferraz, del Estudio Brasil Arquitectura. Invito al excelentísimo señor embajador de Brasil en Ecuador, Joao Almino, que nos honra esta noche con su presencia y quien hará la presentación de nuestro conferencista invitado. Disfruten de esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Senhora Maria Samaniego, vice-presidente do Colégio de Arquitectos do Equador, província de Pichincha. Senhora Alejandra Pinto, coordenadora da 21ª Bienal Pan-Americana de Arquitectura de Quito. Senhor Marcelo Ferraz, membros do Colégio de Arquitectos, demais arquitectos presentes, alunos, colegas do corpo diplomático, senhoras e senhores. Com especial satisfação, acceptei a gentil invitação para participar nesta aula magna de inauguração da 21ª Bienal de Arquitectura, que comemora seus 40 anos de existência. Recém-chegado, tenho a suerte de estar com vocês em meu primeiro evento público aqui em Quito. Brasil ha estado presente em la Bienal por lo menos desde 1964, lo que avala formar parte de la tradición de nuestras actividades culturales en el Ecuador y lo convierte en la expresión elocuente de los proficuos lazos que unen nuestros países. La presencia en la actual edición de los arquitectos brasileños, Marcelo Ferraz, que hablará a ustedes luego más, Cristiane Muniz, Ruth Verde Sain, também aqui presente, Nivaldo Vieira e Lucas Fer, demuestra o dinamismo de nossa participação. Brasil tem, históricamente, uma arquitetura muito rica. Desde os tempos da colônia, existiu grande atividade de construções civis, religiosas e militares, sempre nutridas por la diversidade geográfica, étnica e cultural de um país com dimensões continentais. El noreste, de onde vengo, especialmente Pernambuco e Bahia, assim como as cidades históricas de Minas Gerais, concentram o patrimônio da arquitetura barroca colonial de notável importância, não só para Brasil, sino também para a América Latina. O sudeste, sobretudo Rio de Janeiro, guarda excelentes exemplos da arquitetura neoclássica que caracterizou grande parte do século XIX. Pero principalmente no século XX, que Brasil se afirma como a cuna de arquitectos notáveis. A mediados de los años 1920, com o movimento modernista, se inicia um processo fértil de formação de arquitectos que perdurará todo o siglo.
Tal processo tendrá por objetivos adaptar-se às exigências de las transformações urbanas que o país atraviesa, manter os ideais de estética e funcionalidade e buscar lenguaje próprio, sempre al dia com as tendências mundiais. Nombres como Afonso Eduardo Reide, Rino Leve, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, muito conhecidos, pero muito especialmente por la Fundação de Brasília, Olavo Redig de Campos, Sérgio Bernardes, Paulo Mendes da Rocha e tantos outros, são internacionalmente conhecidos e expressivos da sólida tradição da arquitetura brasileira. Em 1943, o Museu de Arte Moderna MoMA de Nova York apresentava a exposição Brazil Builds, que já reconhecia a importância da arquitetura moderna brasileira. Entre esses grandes nomes, merece destacar-se especialmente o de Lina Bo Bardi, italiana de nascimento, brasileña de adopção. Chegou a viver no Brasil luego de la Segunda Guerra Mundial. Lina supo captar tão bem o espírito de las mais puras e vigorosas tradições populares brasileiras e integrá-las em obra de rara beleza estética, de linguagem universal e de grande funcionalidade. E por feliz coincidência, en el dia de hoje, me cabe a honrosa tarefa de apresentar ao arquiteto Marcelo Ferraz, que foi aluno, discípulo e colaborador de Lina Bo Bardi. Graduado em la prestigiosa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, USP, em 1978, Marcelo Ferraz é sócio fundador da Oficina Brasil, Arquitetura e da Marcenaria Baraúna, que existem desde há 40 anos. Sua oficina, em realidade, foi ganadora da Bienal de Quito de 2004. Marcelo foi colaborador de Lina Bo Bardi de 1977 a 1992. Participou em todos seus projetos no período, destacando-se o Sesc Pompeia, em São Paulo. Também foi colaborador de Oscar Niemeyer em 2002. Dirigiu o Instituto Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi de 1992 a 2001. E o programa Monumento, Ministério de Cultura, para a recuperação de las cidades históricas de Brasil entre 2003 e 2004. Trabalhou em la Washington University em St. Louis, de Estados Unidos, em 2006, como professor invitado. É professor da Escola da Cidade, em São Paulo. Publicou os livros Arquitetura Rural na Serra da Mantiqueira, 1992, Lina Bo Bardi, em 1993, e Arquitetura Conversável, de 2011. Com sua carreira
e notável êxito profissional, estou seguro que Marcelo Ferraz, a mais de representar brilhantemente os colores brasileiros, nos entregará uma excelente contribuição para as atividades da 21ª edição de esta muito prestigiosa Bienal de Arquitectura de Quito. Muitas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá con ustedes. Quero agradecer as palavras muito gentis, muito amigas do embajador, nosso embajador, João Mino. Quero agradecer a los organizadores da Bienal, em nome da presidente Maria, da Bienal Iberoamericana de Quito. Estou impressionado com a organização, estamos nós brasileiros, porque está todo funcionando muito bem. Estamos muito bem recebidos, isto é fantástico. E quero falar para todos vocês, mas especialmente para os estudantes também, que penso que são nossos futuros companheiros de profissão. Eu vou ler muito rapidamente um pequeno texto, 2 hojas, para depois mostrar uns projetos, que chamei de urbanismo hecho com arquitetura. Em primeiro lugar, é importante dizer que me estou referindo neste pequeno texto a las ciudades de América Latina e especialmente ao rumbo que han tomado em los últimos tempos. Por supuesto que muitas de nossas cidades têm espaços públicos maravilhosos e apacibles, pero a maioria de eles se construiu em tempos passados. Lo que quero dizer aqui tem um tono de alerta. Em época de crise total de conforto urbano, fruto da quebra do modelo de cidades pautado por el automóvel e por la desigualdade social, nada mais lógico e impositivo que reanudar criticamente a agenda do urbanismo e da arquitetura, volver a pensar em por que construímos cidades e que cidades queremos construir, como devemos construí-las e, sobretudo, para quem. Não podemos ser ingênuos, pois há que admitir que a grande maioria dos problemas de nossas cidades provêm da mala distribuição da riqueza, principalmente da concentração da propriedade da terra, do suelo urbano, em manos de poucos, e de seu uso especulativo em la generação de capital financeiro e não social. Estes problemas só se resolvem em la esfera política. A máxima do cineasta brasileiro Glauber Rocha sigue valendo, comillas. Deus criou a terra e el diablo el alambre de púas, de espinos, cierra. El derecho sagrado del Estado democrático de ir y venir es hoy atropellado por los sistemas ineficientes de movilidad. Vemos la inversión de la construcción, en la construcción de nuevos espacios públicos caer año tras año por la falta de recursos en todas las esferas. En el lado de la iniciativa privada impera el egoísmo absoluto. A la hora de construir sus edificios comerciales o de servicios en las áreas centrales, no ofrecen el mínimo espacio para el libre disfrute del ciudadano, además de rodearlos con rejas y fuertes portones. El mismo vale para los condominios habitacionales amurallados e protegidos como verdadeiras fortalezas medievales. Esta crise do capitalismo que se abateu sobre o planeta parece não ter fim. E a situação se agrava com políticas que promovem uma concentração cada vez
maior de riquezas em las manos de poucos, generando, consequentemente, exércitos e mais exércitos de cidadãos de segunda classe. Nuestras ciudades são hoje como espejos desta realidade dura, injusta, cruel. Las leis, regras e normas criadas para controlar os cambios e o crescimento de nossas cidades já não garantizam a qualidade do espaço urbano, já não garantizam o conforto urbano necessário para albergar em sua plenitude a complexa vida contemporânea. Escenário de la existência por excelência, nossas cidades padecem de espaços que privilegiam e promovem a convivência social. São eles os espaços de encontros, ruidosos ou silenciosos, espaços de respeito, de búsqueda de tolerância entre diferentes, sejam indivíduos, tribos urbanas ou movimentos sociais. Também os planos genéricos ou de macroescala urbana já não garantizam a qualidade dos espaços públicos. Podem incluso funcionar em alguns casos, pero quase sempre falham a la hora de sua transposição de escala, a la hora de sua materialização arquitetônica, a la escala humana, a escala del cuerpo e necessidades vitales. Vivimos a falácia do planeamento urbano tecnocrático dehumanizado. O sonho de Jane Jacobs de desenhar e construir cidades pautadas em la abordaje de los problemas e questões humanas está e sempre estuvo em la escala de la arquitectura, en el ámbito del proyecto que afecta para el bien ou para el mal, el cidadano, el indivíduo ou grupos de indivíduos em íntima relação. Es en la escala de vecinidades que se exercita a tolerância e a convivência de diferentes. E os espaços como recipientes de estes encontros humanos podem ser mais ou menos preparados, proyectados para tal função. ¿Dónde está a escala del confort? A escala mediadora de los diversos usos, passeios, compras, serviços, simples passo ou contemplação. Teóricamente, em la escala da arquitetura, de las edificações e espaços que nos envuelven como vestimentas a proteger-nos. Pero, em nossas cidades não está, por la falta quase total de arquitetura. Esta é a realidade de nossas metrópoles latino-americanas, principalmente em las zonas mais pobres que padecem de todo tipo de cuidado e, ironicamente, também em las zonas centrais semi-abandonadas. Todos, arquitetos e urbanistas do século XXI, necessitamos repensar nossos projetos e nossa forma de projetar. Temos que buscar brechas que permitam melhorar a vida nas cidades. Temos que utilizar nossas ferramentas de projeto como formas de ação transformadora em cada mínima intervenção urbana. Ter claros nossos objetivos para que se pueda identificar os resultados. Para quem construímos nossas cidades? Para todos. As chamadas ocupações vinieron para quedar-se. E lo que se ocupa é sempre o espaço. Necessitamos escuchar a los habitantes urbanos em seus gritos de protesta ou sussurros de aflitos, que parecem querer dizer: "La ciudad es nuestra". O urbanismo que queremos é de hierba, pavimentos, hierro, cemento, árboles, abrigos, matéria e materiais que dão forma, que configuram o projeto. Se hace de voluntad clara de transformação e búsqueda de conforto para as pessoas. Se hace com arquitetura. Les vou apresentar solamente três projetos, que são três projetos de nossa oficina,
que considero que são reabilitações, recuperação ou reinserção de certos espaços urbanos importantes que caíram em desuso. Aqui. Vou começar com o Museu da Imigração Japonesa. É um projeto que hicimos em 1993, portanto, começamos há 25 anos e não se acabou tampouco até hoje. Está em registro a cidade. Sim, no sul do estado de São Paulo, uma cidade que nasceu, que se nasceu na curva do rio aí, rio Ribeira de Iguape, e se volviu para outro lado, dando as espaldas para o rio, que foi o motivo de seu nascimento. Uma cidade jovem, muito rica culturalmente falando, porque está cerca do litoral, então tem a cultura praieira de las playas, e tem a cultura de los campesinos, de uma cultura mais rural, mesclada com a cultura japonesa, porque em los anos 1913 a 1920 recebeu muitos japoneses colonos que han venido de Japão para aqui formar uma colônia agrícola. E esta construção que vem ao meio, uma pequena fábrica, é a obra máxima desta companhia, uma construção típica inglesa. Aqui está uma fotografia dos japoneses quando chegaram em 1913, justamente na curva do rio. Aí pouco das colônias japonesas. É interessante para ver que aí estão trabalhando, vieram para trabalhar as plantações de té, banana, arroz, pero se vê uma mescla já da cultura japonesa nas construções com a brasileira. Se pode ver a arquitetura que chamamos caipira com a arquitetura japonesa. Esta é uma característica muito típica do Brasil. As mesclas são grandíssimas. Há muitos pueblos, muitas culturas que se casam para formar o que chamamos de povo brasileiro, que é muito rico culturalmente e muito diverso, muito variado. Aí está uma fotografia de quando o rio era navegável, se subia de Santos, do Porto de Santos, por o rio Ribeira de Iguape, hasta a construção do entreposto de mercancias. Aqui à direita está uma fotografia que aparece lá nas construções. E esta construção que se chama KKK, são 4 palavras japonesas e quer dizer Companhia Ultramarina de Desarrollo, Kaigai, Kogyo, Kabushiki, Caixa. E que durante a guerra caiu em desuso e foi completamente abandonada porque os japoneses estavam tomando parte do eje com os italianos e alemães e também foram perseguidos em Brasil. E as construções se foram abandonadas e quedaram em desuso completo hasta 1900. Assim estava a situação, mas são construções muito interessantes com alguns aspectos japoneses. Da escalera se pode ver, é uma escalera típica japonesa dentro de um projeto inglês. Hasta que em 1993 começamos um pequeno projeto. Em 1996, conseguimos o apoio do governo do estado de São Paulo para transformar este conjunto em um centro de capacitação de professores de toda a rede escolar do estado. Então, começamos o projeto. Assim estava. É patrimônio histórico do estado de São Paulo. Por aqui começamos, chamamos de Núcleo de Educação e Cultura, neste
projetamos um teatro, os espaços, pero lo importante era recuperar com este projeto a herência japonesa na cultura local, porque 10% da população é japonesa, e também retomar a frente do rio, onde a cidade nasceu. Aí está o projeto já pronto, funcionando. Demolimos muitas partes que estavam anejadas, construídas posteriormente, e limpiamos, introduzimos elementos novos, como a louça de concreto, projetamos uma praça, e assim quedou. Foi o começo da retomada da cidade à frente do água, com a frente do água. Projetamos uma praça que hoje está muito grande aqui em Barro, que um teatro, este branco que está aí. Isto funcionou muito bem, pero a cidade não tinha plata para manter sempre. O governo do estado cambiou, o secretário de Educação não queria mais o espaço para professores. Tudo o que passa com o edifício quando as questões políticas interferem na vida deles. O teatro tem duas frentes, o palco se abre para fora também, dupla face, um pouco das fotografias. Há uma coleção de arte nipo-brasileira muito boa, que foi obras donadas por los artistas, muitos artistas, Tomio Otake, os mais importantes, Chirol, desde a geração primeira que chegou no começo do século, até os mais contemporâneos. Uma coleção de objetos de los imigrantes japoneses. Desculpe. Isto funcionou bem, depois caiu em desuso, como disse. Aqui na praça, uma escultura de Tomio Otake, que é símbolo da cidade. No mesmo ano que se abriu, apresentamos ao alcalde uma maqueta para proponer um parque em toda a área, quase 2 quilômetros da borda do rio. O alcalde disse: "No, vocês estão loucos, estão ponendo muito madeira no fogo, como se diz em Brasil." Pero vamos com isto. É importante dizer, principalmente para os jovens, que este projeto começamos nós, sem os clientes. Fomos a buscar os clientes, conseguir para que conseguisse a plata para pagar a nós também. Penso que esta é uma postura que é o futuro dos arquitetos. Temos que inventar os projetos. E falando para pessoas da América Latina, da América do Sul, onde temos todo por construir, todos os países necessitamos de tudo, todas as cidades têm problemas. Então, temos projetos de trabalho para muita gente, para muitos arquitetos. E assim foi que conseguiu uma plata com a maqueta, isso é a plata, e toda esta área que estava ocupada, lá está uma torre da chaminé, se foi desapropriada, as pessoas que estavam aí, todo o ano o rio estava lleno, cobria as casas de água, barrava e tinha problemas todos os anos. E se quedou num parque beira-rio, que retoma toda a frente como área pública. Toda a frente da água agora é pública e passa a ser a praça da cidade. Aqui está um monumento japonês, a cidade nasceu, aí está a igreja, lá arriba. O SESC, uma associação importante em Brasil, que isso é o SESC Pompeia, de Lina Bobardi, se interessou para ir para esta região, instalar-se aí um centro. E, imediatamente, oferecemos o espaço do centro KKKK para o SESC. Sim, Deus, está bem, mas os japoneses estão allá, no museu japonês, como vai ser? Os japoneses não queriam sair, porque teria que sair para entrar no SESC. Então, projetamos um pequeno pavilhão, um museu japonês, neste parque. E com este projeto, foi uma forma de câmbio, de troca, para que os japoneses saíssem
e o governo municipal foi a buscar a plata para a construção deste pequeno pavilhão. Aqui está, na direita, aí, num triângulo de terreno, a construção do pavilhão, e aqui está o conjunto que o SESC já ocupa. E SESC significa vida longa e buena para a construção, para todo. E agora, no lado esquerdo, estamos começando a construir. Sim, aí está o pavilhão. Muito simples, muito japonês também, incluso com as ventanas que dão para o norte, onde tem o sol, com os símbolos japoneses são as conversadeiras, e está completamente aberto ao sul, onde podemos ter a luz sem o sol. E para o lado esquerdo, o SESC recebeu um terreno mais para construir os complementos necessários para o funcionamento do centro, esportes, mais áreas para cultura, exposições e tudo mais. E aí começamos um novo projeto em 2018. É interessante pensar que na arquitetura esta vida longa, são 25 anos projetando, e que é chocante, que é um choque para quem está começando ou estudando assim, mas vai demorar 10 anos, 12 anos, 15 anos um projeto? Sim, muitas vezes sim. E aí, então, estamos projetando agora um centro novo, aí arriba. E apresentamos este projeto há 15 dias, está muito novo, é a primeira vez que estou mostrando em público. E é um projeto que retoma a praça, retoma o color de los ladrillos del conjunto antigo em hormigão, em concreto pigmentado. E é um projeto a prova de inundações, porque aí se inunda muito a praça, todo isso. Então, levantamos do suelo, criamos uma varanda no edifício novo, incluso as piscinas estão arriba da área inundável, e há uma passarela que conecta todos eles, e que vai poder funcionar incluso nas inundações, acessado por uma passarela, que vem com um puente. Aí está a passarela que chega e acessa o piso não é grande, é um projeto pequeno. E aqui uma varanda, que chamamos de varanda urbana, que estamos projetando muitas varandas urbanas, porque são necessárias nas cidades contemporâneas e pobres de espaços públicos. Esta é a situação. E esta é a situação real que acontece cada 2 anos e que vai ser o futuro. E a prova está aí. Tá? E o interessante desse projeto, para mim, mais que, é claro, a arquitetura foi nossa ferramenta de trabalho, de tudo, para conquistar, mas foi uma forma de retomar a frente do rio, incluso com não somente as relações físicas, mas afetivas. As pessoas vêm a fazer suas festas. Esta é uma festa japonesa, Toro Nagashi, que todos os anos, festas dos mortos, são festas com milhares de barcos de papel, com velas, candelas coloridas por o rio. Aqui está à esquerda o parque, que já funciona, onde estamos construindo o pavilhão japonês. Aqui está nosso teatro, esse branco aí. E o importante desse projeto para nós foi justamente este: cambiar a vida da cidade, trazer novamente, recuperar aquilo que tinham, mas estava dormindo ou estava quase perdido, mas não totalmente. Agora, cambiando para um projeto em que as circunstâncias são outras, mas também circunstâncias de espaços que quase desaparecem, morrem, mas estão aí. Se chama o Museu Cais do Sertão. Cais do Sertão é como o porto de Sertão. Sertão, se eu puder falar de Pedro Páramo. Muitos aqui pensam que conhecem Pedro Páramo. Quando você lê Pedro Páramo, você sabe o que é sertão, esse universo fantástico, né?
pero é da zona seca, de sequia em Brasília, uma zona muito sofrida, pero muito rica culturalmente. A música brasileira vem muito de aí. Está em todo o nordeste do Brasil e a construção é cais do sertão porque está construída na costa, na região que não é sertão. Em Recife, uma cidade muito bonita, importante, que nasceu nesta isla de Recife. Aqui estão vendo o porto, os almacenes do porto, está por aí, está vendo? Uma cidade que tem a tradição portuguesa, mas foi invadida por os holandeses, e que tem também esse reto de construir uma cidade em zonas de charco, de manglares. E aqui estão vendo os arrecifes, as pedras. E é uma cidade onde a água é fundamental. O urbanismo é feito com a água de dois rios que chegam, se encontram e vão ao oceano. Aí abaixo, na fotografia, se vê o porto. E o que passou com o Recife é que a cidade antiga estava aí, a cidade colonial, frente ao mar. Em los anos 1930, se construíram os almacenes do porto, tamponando, tapando, cerrando a frente da água. Ou seja, um momento muito burro, muito triste do urbanismo, em que mirava solamente ter os navios, as questões comerciais e práticas, e cerceavam a vista, o disfrute de los cidadãos, de los caminhantes da frente de água. Então, fomos invitados, e os almacenes Porto de Recife não funcionam mais. Todos esses estão ou abandonados ou em recuperação grande. Aqui, aí está o Marco Zero da cidade, e nossa área foi esta área para construir este museu que conta a história do sertão, da cultura desta zona muito grande, que é mais que um estado, são muitos estados do nordeste do Brasil, através da música de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, um músico fantástico, podemos dizer que é a matriz, os pilares mais fortes da música brasileira, a matriz de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, todos os contemporâneos têm que ver com Luiz Gonzaga. E projetamos este conjunto utilizando um dos galpões, aqui, este abaixo, e um edifício novo. E já intentamos englobar, envolver a Praça del Arsenal, que está aí, essa praça que está mostrando, para também abrir a praça a borda da água. Nadie nos pediu isto. Isto é o que dizia hoje Maurício. Em nosso projeto, como arquitetos, nós projetamos muito mais de lo que pedem, porque temos que ver muitas coisas que não estão evidentes, ou que não estão pedidas, ou que não estão em presupuesto, ou não estão em planos, mas temos que forçar a mão todo o tempo para a conquista de espaços públicos. Penso que esta é a missão de todos os arquitetos que, por lo menos os latino-americanos, assim, por dizer. E então buscamos executar este projeto, também criando uma varanda muito grande, conectando. E partimos de um elemento muito tradicional, que é o cobogó, elemento vazado de concreto. Cobogó é a sigla de três nomes de três pessoas que não inventaram, mas que começaram a produzir os elementos de concreto, que são como filtros de luz para amenizar a luz, o calor e tudo mais. E produzimos como uma panaderia de cobogós, blancos, grandes, são 1 metro por 1 metro, pesando 140 quilos cada um. Produzimos 2.200 peças desta para poner no edifício, para criar esta zona de sombra, zona de conforto térmico e mais luz. E aí a obra foi inaugurada completamente, e já está funcionando, mas demorou também 9 anos. Vou passar agora rápido. Há um jardim,
restaurante arriba. São muitas fotografias. O restaurante não funciona tampouco hasta hoje. É um espaço de 65 metros de largo abaixo, uma estrutura sofisticada. Pero assim foi, e vou passar muito rápido agora porque quero mostrar a Praça das Artes. Com este projeto abrimos um pouco a frente de água, retomamos um pouco da história da cidade. Este é o auditório, utilizamos nos absorventes acústicos as rentas das tradicionais bordadeiras, os espaços de exposição, um pouco da exposição que já funciona, com as roupas do cantante de Luiz Gonzaga, do músico. Aí vai, um pouco de tudo que funciona. É um museu muito moderno, com tecnologia. Vale a pena visitá-lo. Gilberto Gil cantando. E assim a cidade retoma um pedacito da frente da água. Eu vou mostrar o último projeto, que é da Praça das Artes, que é um projeto em São Paulo, no centro, ubicado justo no centro, justo cerca de Anhangabaú, o Vale de Anhangabaú. É um projeto que nos foi pedido para projetar os abrigos, para abrigar todas as escolas de música e dança do município. Então, começamos a ver os espaços que estavam obsoletos, completamente abandonados, os lotes compridos, os lotes portugueses típicos, que já não serviam para nada. E, ao projetar, fomos incluindo mais e mais áreas, mostrando a los secretários que teníamos áreas para retomar um pouco mais. E são estas áreas. Começamos por aqui e criamos uma proposta de conectar 3 calles importantes com um espaço aberto que não estava no programa, não estava pedido, pero lo pusemos no projeto pensando que somente os organismos públicos, os governos, podem proporcionar espaços de uso coletivo ou abertos públicos. Aqui está o conjunto, é muito grande, são 30.000 metros quadrados, está quase todo listo, estão terminando a última fase aqui abaixo agora, na esquerda, e já funcionam as escolas de música, dança, série de la sinfônica, dos corpos de baile, de corales. É um pouco um programa como o programa do Lincoln Center com Juilliard School de Nova York. Aqui está o conjunto mesclado com este. Aí vai ser a praça que vai ser inaugurada, onde está negro. E é um pouco um projeto que aí está já quase listo, vai ser conectado com a escalera. É um projeto que é uma espécie de denúncia, que hace uma denúncia de los espaços que temos nas cidades, nas zonas centrais metropolitanas, e não los utilizamos. Então, penso que este pode ser um futuro muito grande de recuperar e reintroduzir estas áreas para áreas de los caminantes, los peatones, as pessoas, para que desfrutem de mais áreas livres, não para os carros. Aí está assim, está. Vou passar rápido porque quero mostrar uma coisa de 2 minutos. Esse hormigão também pigmentado, também uma espécie de denúncia. É um edifício que, neste momento, a arquitetura grita, a arquitetura habla alto, habla muito, porque está, e o material, a tectônica é importante porque é, como digo, uma espécie de denúncia. E por dentro funciona tudo muito bem, muito sofisticado, as instalações para dança, música. Aí um ensaio durante a obra. Aí um pouco do teto, dibujado por um artista e hecho por las bordadeiras novamente. Hizo o teto da área de convivência, teto sobre absorventes acústicos. Sempre que podemos, envolvemos muita gente nos projetos. Aqui a luminária, a candela. Candela se diz?
lámpara projetada, um elemento novo, em la sala que é patrimônio histórico, que foi restaurada, uma sala de concerto de música de câmara. Um pouco de um passeio por lá. Está funcionando, mas não está em sua plenitude. Imaginamos que agora, em fim de ano, quando se abre mais um na frente, vai ser um espaço importante para a cidade. Há muitos acontecimentos, aí um pouco por la noite. E agora vou mostrar rapidamente um filme de 2 minutos e acabo. Eu queria dizer para os jovens, principalmente os jovens, que temos que aproveitar todas as oportunidades que nos aparecem quando projetamos, porque esta é como um reto e uma missão, conquistar espaço para o público, para as pessoas. Só para começar, porque penso que nesta profissão somos servidores da sociedade, como dizia Álvaro Alto, e como servidores da sociedade trabalhamos com nossas ferramentas, que é do projeto, a arquitetura, com nossas armas. Como guerrilheiros, trabalhamos com as armas ou de livros, como fazem os professores, mas nós com os projetos. E o que conquistamos é esse espaço, conforto, convivência, tudo que podemos fazer a cidade mais viva, mais vivível, mais llena de tolerância. Ou seja, isto é parte da profissão. É uma profissão muito carregada de responsabilidade civil, fantástica, maravilhosa. Podemos sonhar muito, é poética, mas por outro lado temos o pé fincado em responsabilidade civil, os custos e tudo mais, o que nos cerca. E, como digo, um mal projeto dura tanto quanto um bom projeto. Então, há que pensar-se um pouco também, bajar um pouco o ego, porque os arquitetos têm um ego muito grande. Há que ser humilde e pensar que somos servidores. Servidores, penso que é uma palavra para pensar sempre, para carregar com vocês. E, só para terminar, vou passar esta aí. Eu digo que, para insistir, temos projetos para muitos anos, para 50 anos, se vamos recuperar as zonas de água, ribeirinhas, ribeiras das cidades. Em Brasil são 5.000 municípios, todos têm problemas com as águas, rios, praias, lagunas e tudo isso. Então, é trabalho para muitos arquitetos. É transformar as zonas periféricas em verdadeiras cidades, aqueles que merecem carregar o nome de cidades. Tudo que contém uma cidade em seu término máximo, este artefato humano da maior qualidade. A maior invenção humana é a cidade. Então, essa é uma missão que considero importante, que tem que estar incluso se hace um projeto pequenito na esquina, um bar, uma casita, todo é cidade. É um pedaço de cidade que estamos projetando.